Boa noite! Estamos começando o programa Bate-Papo Legal com transmissão pelo canal TP Fest. Uma boa noite a todos vocês. Hoje temos entrevista pelos espaçosjurídicos.com.br. Entrevista com a advogada doutora Ana Beatriz. Hoje vai estar conversando conosco sobre o tema Blindando o seu negócio, os segredos para se firmar contratos aí à prova, né, de problemas. Então, para quem quiser estar enviando a sua pergunta na live, pode estar enviando a sua pergunta que nós fazemos no decorrer da entrevista para a doutora Ana Beatriz, que nós estamos aguardando aqui ela entrar online para a gente chamá-la. Então, sejam todos muito bem-vindos no Bate-Papo Legal, hoje com a entrevista dos espaçosjurídicos.com.br. Você pode acessar o site dos espaçosjurídicos.com.br. Lá você encontra profissionais do Brasil todo, né? Então, não deixe de acessar o site www.espaçosjurídicos.com.br. Uma boa noite a todos vocês. E hoje aí a entrevista tem o tema: os segredos para se firmar contratos à prova de problemas. Então estamos aguardando a doutora Ana Beatriz, que vai estar conversando com a gente, né, explicando, tirando as dúvidas. Então, se você quiser mandar a sua pergunta aqui durante a live, pode enviar a sua pergunta que a gente faz para a doutora Ana Beatriz. E vamos aguardar aqui a doutora Ana Beatriz. Estamos ao vivo aqui com o Bate-Papo Legal, começando mais. Vamos aguardar a conexão. Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda aqui no Bate-Papo Legal, com transmissão pelo canal TP Fest. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas que não a conhecem. Claro. Bom, para começar, meu nome é Ana Beatriz. Eu sou especialista em contratos pela FGV, trabalho já faz 6 anos no escritório de advocacia. Apesar de trabalhar em todas as áreas, o contrato é uma área que eu me identifico muito, eu gosto, porque ela entra muito na prevenção, né? E sempre que a gente se previne de alguma coisa, as coisas dão certo, elas funcionam. Com certeza. E hoje é os segredos para firmar contratos e evitar os problemas, né, doutora? E eu gostaria já de começar a perguntar o que é importante ser feito para evitar os problemas na hora de firmar o contrato. Olha, quando a gente fala no que é importante, né? É muito importante que quando você vai fazer um contrato, você deixa muito claro o que você espera dele. Então, entrar com as obrigações, prazo também, que é uma coisa que a maioria das pessoas esquecem, é muito importante. Eu trabalho muito pegando casos de revisão de contratos em que fala que revisões financeiras têm que ser feitas até março. E às vezes você tem que fazer uma modificação nesse contrato e você não consegue mais fazer, tem que esperar o próximo ano, isso causa muito prejuízo para a empresa, então prestar muita atenção nesses prazos. Você tem que olhar as partes também, as partes são muito importantes. Você tem que saber com quem você está firmando esse contrato, porque não adianta você falar assim, então a pessoa queria fazer um contrato de compra e venda, ou até mesmo quero pegar uma. Como é que eu posso fazer? Eu quero fazer uma franquia. Isso dá muito problema quando você não presta atenção com quem você está firmando esse contrato. E quais são os cuidados que se deve ter ao redigir também um contrato particular, doutora? Olha, novamente as partes, né? Quando a gente fala em particular, muito importante. O objeto do contrato tem que estar muito bem estipulado. Não adianta você começar se protegendo de uma certa forma e terminar de outra. Você tem que ser muito claro em tudo que você está dizendo, né? Novamente, eu coloco ali os prazos, valores e, sem dúvida nenhuma, as cláusulas de rescisão. E quando que um contrato pode se tornar nulo? Olha, para começar, quando ele está contra as leis, né? Quando ele está ali em desfavor, quando as partes não têm, tipo assim, como é que eu posso dizer?
não têm vontade própria, né? Elas são incapazes. Isso faz com que esse objeto seja nulo. E um contrato verbal, ele tem validade jurídica? Com certeza. Apesar de que dá muitos problemas porque você não consegue provar muitas das vezes aquilo que foi firmado, né? E hoje a gente tem muitos contratos também que são firmados via WhatsApp. Esses contratos, eles têm valor jurídico para uma ação, caso seja necessário? Com certeza. Hoje a gente vê muito dessas situações em contratos bancários, né? Quando você vai firmar ali um empréstimo, isso acontece muito. Os bancos utilizam demais. E um contrato sem assinatura de testemunhas, ele é válido ou é obrigatório ter as assinaturas das testemunhas? Apesar de muitos contratos sempre coloca ali que você tem que ter uma ou duas testemunhas, ela não é extremamente obrigatório. O acompanhamento dessas testemunhas na fixação desses contratos é sempre muito bem-vinda, porque elas vão te auxiliar quando você tiver que fazer alguma prova sobre o que foi combinado. E sobre a importância das cláusulas de rescisão contratual? As cláusulas, elas evitam disputas, no caso, né? Elas são importantes ali para definir o que você deseja desse contrato que você estabeleceu, né? Quando elas não estão muito bem definidas, elas abrem espaço para interpretações, né? E isso é um pouco perigoso, porque um contrato, como eu falei anteriormente, ele é um título extrajudicial. Então, quando ele não está muito bem redigido, quando a gente leva ele para o juiz para solicitar o recebimento dessa multa, ela pode vir de uma forma que você não espera, ou até às vezes em valores menores. É sempre muito conveniente explicar, inclusive, nesses momentos, que existem ali as diferenças das cláusulas coercitivas e das cláusulas indenizatórias, né? Porque a gente entraria ali no contexto de, essa multa ela é muito exorbitante. Isso pode diferenciar muito dependendo da cláusula que você coloca. E agora a gente entra nas perguntas dos internautas. Eu vou começar pela live, que tem a Michele. Ela mandou boa noite e pergunta como descobrir se o contrato está falso. Olha, para começar, você tem que dar uma olhada na assinatura da pessoa, né? É um pouco complicado a gente fazer isso sozinho, sem o acompanhamento de um advogado, porque a parte mais importante para a gente saber se esse contrato seria falso mesmo, seria a forma de assinatura. Existem assinaturas digitais, que a gente tem vários programas que procuram o código de identidade dessa assinatura para a gente saber se ela foi forjada ou não. Mas além da assinatura, a gente poderia dar uma olhada no teor desse contrato, né? Para ver se ele realmente está válido, se ele realmente foi feito de uma forma válida, pensando na vontade das duas partes. E é importante o reconhecimento das assinaturas, doutora, em um Com contrato? certeza. Quando a gente reconhece firma de algumas assinaturas, a gente está provando para todo mundo que aquele contrato ele realmente existe, ele foi firmado e tem a boa vontade das partes, né? Que é um dos requisitos essenciais quando a gente está falando de um contrato. E, doutora, no caso, tem pessoas que acabam não reconhecendo a assinatura, às vezes por contrato ser um valor baixo até. No caso de houver necessidade do reconhecimento, ele pode ser feito posteriormente, após um período que esse contrato já tenha sido realizado ou não? Pode. Eu vou te dar uma situação em que isso pode se tornar um problema. Quando a gente está falando de compra e venda, muitas vezes, assim, já peguei várias situações como essa, de que uma pessoa está ali na má fé, ela acaba vendendo o imóvel para várias pessoas. No caso, a primeira pessoa que faz esse registro, ela vai ter a propriedade. Então, é sempre muito importante que você realmente faça o registro dessa firma, entendeu? Mas sim, ela pode ser feita posteriormente. Mas sempre lembrando que, quando você tem dúvida do negócio, sempre faça ele primeiro, que você vai ser o dono verídico dele. E a gente vai para perguntas enviadas pelas redes sociais. Quem está na live e quiser mandar pergunta para a doutora Ana Beatriz, pode mandar que a gente faz para a doutora. A gente tem a pergunta da Lídia, que é de Belo Horizonte. Ela enviou perguntando: quando uma das partes não cumpre as cláusulas contratuais, o contrato pode ser desfeito? Quando uma das partes
ela não cumpre, ele não é desfeito. A gente usa o próprio contrato como um título extrajudicial para cobrança da multa que está presente nesse contrato. Por isso que é importante a gente sempre estabelecer um contrato mesmo que tenha ali as prevenções de riscos que eu tinha falado anteriormente. E a gente tem a pergunta do Paulo César, que é de Londrina, no Paraná. Ele enviou quando se deve entrar com uma ação judicial. Referente a contratos, a gente recomenda entrar com a ação depois de fazer a notificação extrajudicial para a parte que acabou dando causa à rescisão. Então, supondo que em uma situação, outra parte, ela descumpriu com alguma obrigação, a gente sempre recomenda fazer uma notificação extrajudicial por e-mail, mostrando os motivos que você tem. E caso a parte de boa fé não te comunique, a gente recomenda entrar com uma ação. E tem algum prazo, doutora? Não, não tem prazo. Ok. E a gente tem a pergunta do Roberto, que é de São Paulo. Ele enviou quais são os riscos que os empreendedores correm ao pegar modelos já prontos na internet? E Esse é qual a importância de consultoria jurídica? Isso é muito importante, porque quando a gente se trata, quando a gente está falando de uma situação que exige um contrato, a gente não está falando do modelo, a gente está falando da nossa vida. E muitas pessoas têm o costume de falar assim: ah, vou pegar ali, vou economizar meu dinheiro e vou fazer da forma que eu acredito. Só que ele é muito genérico, ele não vai colocar os seus sentimentos nele, ele não vai colocar o que você precisa. Então, muitas vezes ele vai acabar sendo falho, vai abrir muitas brechas de interpretação que a gente tem que sempre evitar, né? Inclusive, a assessoria jurídica, ela entra muito nesse ponto de olhar a sua vida ao ponto de falar assim: é disso que você precisa, eu vou fazer isso daqui para você. Não vai ser uma coisa que serve para qualquer um, porque isso não vai dar certo. E a Letícia de Salvador, ela enviou a pergunta que ela gostaria de saber se existe uma diferença entre o contrato de freelance para a divulgação de um produto do contrato de influenciador. Existe quando você vai fazer a contratação. Os contratos de um dos dois, eles divergem muito nos critérios da execução do seu serviço. Então, quando você não presta atenção nas cláusulas, às vezes você foi contratado de uma certa forma, só que na verdade você é de outra, você está perdendo seus direitos. Por isso que é muito importante quando você firma, inclusive uma contratação, dar uma olhada no seu contrato de trabalho. Muitas vezes eu vou trazer até o exemplo do terceirizado, né? A gente fala muito que os terceirizados, eles são um CLT falsificado, né? Muitas vezes a gente contrata terceirizado, mas na verdade não é. E a gente tem a pergunta da Aline aqui na live. Ela diz: oi, tudo jóia? O carimbo da empresa é importante para a fiscalização ou acordo em algum contrato junto com a assinatura digital? Com Parabéns pela certeza. entrevista. Obrigada. Com certeza. Quando a gente não tem o carimbo da empresa, a gente fala que o documento ele não está assinado corretamente. Então, isso traz ali uma abertura para falar que esse contrato pode ter alguns erros, entendeu? Então, traz essa interpretação, é sempre importante a empresa manter os carimbos e firmar as assinaturas corretamente. E a gente tem a pergunta da Lidiane, que é de Extrema, Minas Gerais. Ela pergunta se é necessário detalhar todo o serviço que será prestado no contrato e como ele será, ou ele pode ser descrito resumidamente. Olha, com a minha experiência, eu te falaria que quanto mais detalhado, melhor. Porque, como eu te falei, quando a gente não coloca os serviços, a gente pode deixar uma interpretação muito abrangente, e isso te dá uma possibilidade de ser contestada lá na frente, numa possível ação judicial. Às vezes as pessoas podem chegar falando que, na verdade, não era daquela forma que acontecia, era de outra, e quando não está bem especificado, isso pode acontecer muito, entendeu? Desses equívocos. E a gente tem a pergunta do Márcio, de Sertãozinho, São Paulo. Ele pergunta quando o contrato acaba e se pretende renovar a contratação. É necessário fazer um novo contrato ou pode ser alterado somente a data? Não, no caso, a gente sempre recomenda fazer um novo contrato, porque quando a gente só troca as datas ali, muitas coisas podem ter mudado. As leis, elas costumam mudar de ano a ano, a situação da empresa, ou até mesmo dos serviços que vão ser contratados. Então, um novo contrato, ele é sempre muito bem visto. E é
importante, né, doutora? Para tirar Com qualquer certeza. erro também, né? Com certeza. E a gente tem a última pergunta aqui pelas redes sociais, que é do Marcelo Bragança Paulista, São Paulo. Ele pergunta de que maneira podemos evitar o litígio com o consumidor. Olha, quando a gente está falando ali com o consumidor, ele é um pouco complicado, porque a gente entra ali no Código de Defesa do Consumidor, onde a gente pode escutar aquela famosa frase de que o consumidor tem sempre razão, né? O cliente tem sempre razão. Nesse caso, o que eu recomendaria? Um contrato explicando muito bem o produto que você está fornecendo, nas condições que ele está fornecendo, inclusive colocar nesse contrato o que seria um uso incorreto desse objeto que a pessoa comprou, né? Porque quando a gente fala de um uso incorreto que gerou uma perda ali, é ele que se torna responsável, não você. Então, quando a gente deixa muito bem detalhado nessa parte, ajuda bastante. Então, mesmo que pegue aqueles contratos extensos, às vezes com 2 folhas ou 3 folhas, é normal, porque ali está detalhado mesmo tudo que tem no produto, ou contrato que está sendo firmado. Então, é Quanto errado resumir, né, também, né? Não, eu falo que quando resume demais, você tá causando problema para sua vida. Você tem que detalhar. Quanto mais longo, é melhor. Mas quando a gente está comprando, a gente também tem que olhar as entrelinhas, porque é aí que tá, né, o pulo. E, doutora, eu vou fazer uma pergunta agora para você sobre os contratos, principalmente para empréstimos, né? Uhum. Porque eles são extensos, são muitas cláusulas. O que se deve prestar atenção quando a pessoa vai assinar o contrato? O que ela mais tem que prestar atenção ali? Olha, eu vou falar em vários âmbitos aqui, mas para você ter uma ideia. Quando a gente está fazendo um contrato ali de empréstimo, a gente tem que olhar onde que esse dinheiro vai cair, nos termos que você está fazendo e o que seria o empréstimo que você faz. Muitas vezes a gente vê que as empresas bancárias, elas colocam para você como se estivesse te dando um empréstimo e acaba chegando um cartão na casa do cliente. Na verdade, ele está te vendendo uma outra coisa como se fosse o empréstimo. E isso daí causa até danos morais. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você está pedindo. Olhar se é realmente o empréstimo, o valor e a conta que vai cair é sempre importante. Ok, doutora. E a gente está chegando praticamente no final da entrevista. Faltou a gente acrescentar algo referente ao tema que a doutora gostaria de estar, assim, acrescentando, que é importante? Olha, se fosse para mim dizer uma coisa que assim eu aprendi muito com contratos, é que a gente tem sempre que prestar atenção no que a gente quer, né? E quando a gente está falando de um negócio que pode trazer prejuízos para a gente, isso vai muito mais para empresas, inclusive. Eu trago ali para o tipo de cláusulas de rescisão que existem dentro de contratos, né? Eu até cheguei a comentar um pouquinho antes, só que eu acredito que é um tema muito importante que as pessoas costumam a ter esse equívoco. Por exemplo, quando a gente fala que tem uma cláusula com valor muito alto, a gente fala que ela é nula ou senão ela está violando um direito nosso porque ela é exorbitante. Na verdade, talvez não. Às vezes você está pensando e fala assim, nossa, eu vou levar isso aqui na justiça porque isso aqui vai dar muito certo. Toma cuidado, porque existem as cláusulas de coerção, existem as cláusulas de indenização. Então, toma muito cuidado com o objetivo dela. Às vezes a gente está aceitando um contrato ali sem prestar atenção no que ela está pedindo. Então eu deixaria uma breve atenção a esse fator. Ok, doutora. E eu gostaria que a doutora deixasse suas redes sociais para quem quiser estar seguindo a doutora, tirando dicas, enfim. Seriam os contatos, as redes sociais? Olha, minha rede social é doutora Beatriz Viegas e o meu número de telefone é 16 99311 4321 e eu estou aberta aqui a perguntas. Quem quiser me chamar para tirar algumas dúvidas, eu de vez em quando abro umas caixinhas de pergunta, então eu estou bem aberta e disposta a ajudar todo mundo. E eu agradeço a sua participação aqui no bate-papo legal, hoje com a entrevista falando aí sobre os contratos. Foi uma ótima entrevista, bastante esclarecedora. Eu agradeço a sua presença e para quem quiser pegar dicas também da doutora, ela faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. Você também pode estar acompanhando a doutora lá e seguir elas também na rede social aí e acompanhar o trabalho dela. Obrigada, doutora, Eu que pela sua agradeço. participação. Eu E a agradeço todo gente mundo que estava aqui.
fez as perguntas, muito obrigada. E ao Espaço Jurídicos que deu essa oportunidade. E a gente agradece aí a todo o pessoal que enviou as suas perguntas pelas redes sociais, pelo chat do site também. Obrigada pela colaboração, pessoal que está na live aí acompanhando. Então, obrigada pela participação. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e agradecendo a doutora Ana Beatriz. Uma boa noite, doutora. Boa noite a todos.